Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Exercitando a Química com o professor Ricardo Marconato, que sou eu no caso. Hoje vamos fazer mais uma listinha de exercícios sobre estequiometria. O último vídeo foi sobre isso, esse vídeo também vai ser sobre isso. Uma correção aí da atividade feita com os meus alunos de uma das minhas turmas, beleza? Caso você queira, vou deixar aqui o Instagram. Quase não publico nada lá, mas esse ano acho que eu vou voltar a colocar algumas coisinhas. Então fica aí se você quiser. Caso goste do vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu joinha. Caso não seja inscrito e quiser, se inscreva, ative o sininho, se você quiser receber notificações de quando eu publicar novos vídeos, beleza? Sem mais demoras, vamos logo para a nossa tela de resolução de exercícios que está aqui. Então são 8 questões, 2 sobre balanceamento, especificamente balanceamento, as 2 primeiras aqui. Outras com estequiometria, sendo que uma delas tem balanceamento e as outras já estão balanceadas, mas a gente vai vendo caso a caso, né? Então vamos olhar primeiro para essas aqui, ó. 2 primeiras questõezinhas, tá? Até a nota aqui, ó, tá? Porque quanto que valeu cada uma dessas questões aqui na atividade. Diz o seguinte aqui, ó, o enunciado padrão das 2 primeiras, na verdade. Faça o balanceamento da equação a seguir com os menores números inteiros possíveis e assinale a alternativa que corresponda à soma de todos esses coeficientes. Tá? Então, é fazer o balanceamento, menores números inteiros possíveis, quer dizer, não pode ter fração, né? E nem decimal, obviamente, e esses números não podem ser divisíveis por um mesmo número. Então, se, sei lá, ficar 2, 4, 6 e 8, né? Aqui nesses 4 espaços. Não poderia, não seriam os menores inteiros possíveis, porque todos esses seriam divisíveis por 2. Tá? Então, fazer o balanceamento, se te der fração, tem que multiplicar por um número para tirar essa fração. Se der um número, derem números, né, todos divisíveis por um mesmo número, tem que ser simplificado. Tá? Então, o menor número inteiro possível nesta primeira e nessa segunda questão aqui. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, em ambas, aquele famoso método do macho, né? Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então vamos olhar para cá, verificar se tem metais. Se tiver, a gente vai tentar começar por eles o balanceamento. Para facilitar, já deixei aqui, ó, né, um espacinho para ficar claro que tinha que colocar um número ali, certo? Então vamos lá, carbono tá aqui, é um ametal, mas está dentro do CHO, H e O. Então, CH e O estão ali. Aqui eu tenho Na, Na é metal. Então Na é sódio, sódio é metal. Então vou começar por ele, porque aqui é oxigênio e hidrogênio, tá? Agora o que eu tenho que ver? Se esse metal está em quantidades diferentes dos dois lados. Porque balanceamento é isso, é eu colocar a mesma quantidade de átomos de um lado e do outro, tá? Então eu olho aqui, Na tá nessa fórmula, só tem 1, né? Tem nada aqui, é 1. E eu olho nessa fórmula aqui, ó, é Na3. Então tem 3 Nas. O Na tá errado. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que igualar isso, né? Ou eu transformo aqui em 3, né? Colocando um número aqui, ou eu transformaria isso aqui em 1. Não daria, porque eu teria que colocar uma fração aqui. Então, eu vou assumir que aqui é 1, porque eu quero os menores números inteiros possíveis. Então, eu vou colocar 1 aqui, porque eu quero garantir que tenha uma fórmula dessa, para garantir que eu tenha 3 NAs. E aqui do outro lado, eu coloco um 3, porque aí eu acerto o Na. 3 vezes o NaOH vai dar 3 NAs. E uma vez essa fórmula aqui, já me dá os 3 NAs que eu preciso. Então, beleza, ó, já acertei o meu metal. Vou para usar metais que não sejam carbono, hidrogênio e oxigênio. Não tem, né? Tirando o Na, só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, esses ametais que não seja CH não existem. Então, eu vou para o carbono. Agora, note que eu tenho carbono nesta fórmula e nesta fórmula apenas. E se você olhar aqui, ó, como eu já assumi que aqui é 1, 1 vezes 6 carbonos dá 6. Se eu olhar nessa fórmula, já tem 6. Então, que número que eu tenho que colocar aqui? 1, né? Então, 1 vezes 6 carbonos, 6 carbonos. Então, já acertei 3 coeficientes aqui. Só falta o da água, né? E aí, vamos olhar, né? A gente tem aqui, pode pegar, né? Ó, fiz o carbono, né? E vamos acertar a água olhando para quem? Para o oxigênio? Não, vamos olhar para o hidrogênio, porque ele que está na sequência aqui. Então eu vou acertar a água a partir do hidrogênio, certo? Deste lado da esquerda eu já tenho os 2 números corretos, né? Esse 3 aqui me diz que tem 3 Hs, certo? E esse 1 aqui, 1 vezes 8 hidrogênios aqui, dá 8.
Então eu tenho 8 nessa molécula e mais 3 aqui dos NaOHs. 8 e 3, 11. Então eu tenho 11 hidrogênios aqui no meu reagente. Eu tenho que ter 11 hidrogênios lá no meu produto. Esse número já está correto. Então aqui, se você observar, já tem 5 hidrogênios. Então 11 menos 5, faltam, né, 6 hidrogênios. Que número que eu tenho que colocar aqui na frente da água para dar 6 hidrogênios? 3. 3 vezes 2, 6. Acertei os hidrogênios, né? 6 daqui com 5 daqui, 11. 8 daqui com 3 daqui, 11. Bateu os hidrogênios também. Agora, o oxigênio tem que estar certo, porque a gente acertou todos os outros. Ele vai ter que estar certo, né? Vamos lá. Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho 7 oxigênios aqui, né? 1 vezes 7, 7. Mais 3 vezes 1 aqui, 3. 7 mais 3, 10. 10 oxigênios desse lado. Eu tenho 7 nesta fórmula. Com 3 da água, 10. Então, bateu. Fizemos corretamente aí o nosso balanceamento, então, dessa fórmula, dessa equação química, né? E observa, será que está nos menores inteiros possíveis? Sim, né? Porque aqui, ó, não são, são todos divisíveis por 1, né? Mas se eu quiser simplificar mais aqui, não dá, né? Então, está no menor número inteiro possível. Qual que é o detalhe aqui? Às vezes o estudante, quando vai fazer, ele acha que só esse número aqui, ó, é o que interessa na hora dessa soma. E não, né? Eu tenho que somar, ó, assinale a alternativa que corresponda à soma de todos esses coeficientes. Então esse 1 aqui, mesmo que você não tenha escrito ele, né? Você optou por não escrever, mas ele existe, ele tá ali. Então ele não pode ser ignorado, né? A nossa resposta, então, tem que ser a soma de todos eles. Ó. 1 mais 3 mais 1 mais 3. Isso aqui dá 8, né? Então, essa primeira aqui era a alternativa E, beleza? Então, quem marcou C aí, ó, é porque só contou esse e esse. E não, é todos. Então, esses números 1 aqui, mesmo que você não tenha escrito, eles estão ali, beleza? Então, vê, facinho aí, fui respondendo aqui, né, de maneira bem detalhada essa primeira. Na segunda aqui já vamos fazer um pouquinho mais rápido, né? Aí temos aqui, mesmo enunciado, faça o balanceamento da equação a seguir com os menores números inteiros possíveis e assinar a alternativa que corresponda à soma de todos esses coeficientes. Então, o menor número inteiro possível, soma os coeficientes. Mas, antes disso, deixa eu apertar um botãozinho aqui para te lembrar de deixar aquele joinha se você está gostando. Então vamos lá. Vamos novamente seguir a nossa regrinha aqui do macho, né? Vamos novamente seguir. Metal. Não tem aqui, só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então não tem metal. Os ametais que existem são o CHO. Então vamos começar pelo carbono. Então aqui eu tenho 3 carbonos. Então eu vou colocar o número 1 aqui para dizer que realmente eu tenho 3. Então, assumir que ele é 1, certo? E isso permite que eu coloque o número 3 do outro lado. Por quê? O carbono tem que acertar. Só tem o carbono nessa fórmula e nessa fórmula, tá? Então, eu tenho que colocar o número 3 ali, beleza? Aí, carbono já tá certo. Agora, vamos pro hidrogênio. Se eu já coloquei 1 e desse lado só tem hidrogênio nessa fórmula, então, eu já tenho 8 hidrogênios aqui. Beleza? São 8 hidrogênios. Aí, eu olho do outro lado, eu tenho que ter 8 hidrogênios, certo? Como é que eu faço? Eu coloco um 4 aqui, correto? Porque 4 vezes 2 dá 8. Então, acertei os hidrogênios. 1 vezes 8, 8. 4 vezes 2, 8. Então, o hidrogênio já está certo. Agora, o oxigênio. Desse lado da direita, aqui no produto, eu já tenho os dois coeficientes certos. Então, eu vou contar os oxigênios ali, para depois preencher o espaço que nos falta ali do O2, né? Então aqui, ó, 3 vezes 2 Os dá 6 Os, né? 6 oxigênios. 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, 10. Então eu tenho 10 oxigênios aqui na direita. Eu tenho que ter 10 oxigênios na esquerda, tá? Aí o que poderia, né, fazer aí o desatento? Ah, beleza, eu vou colocar um 5 aqui e resolvi, né? Porque 5 vezes 2, 10. Não, por quê? Tem um oxigênio aqui, ó, tá? Então esse oxigênio aqui tem que ser considerado. Não pode ser 5 aqui, então. O que eu tenho? Se aqui, ó, eu tenho 10 desse lado
Essa fórmula já tem 1, então sobra apenas 9, tá? Então eu teria que colocar 9 oxigênios aqui. Só que é O2. Nesses casos, o que eu sempre recomendo fazer? Você coloca o 9 e divide por 2. 9 meios. Beleza, porque 9 vezes 2, 18, dividido por 2, 9. Porém, você não pode usar esta fração aqui nessa questão. Por quê? Porque eu coloquei os menores números inteiros possíveis. Esse balanceamento está correto, né? Matematicamente falando, os átomos, em termos aí de quantidade de átomos, mols de átomos, tá ok. Mas não atende ao exercício. O que eu tenho que fazer, então, para resolver isso? Eu tenho que pegar essa expressão aqui e resolver essa fração. Como é que eu faço? Multiplicando toda ela por 2. Então, eu tenho que multiplicar por 2 essa equação. E aí eu vou fazer ela aqui embaixo, né? Multiplicada por 2. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, eu escrevo aqui, ó, 2C3H8O mais 2 vezes 9 meios vai dar 9, né? Porque ó, vou fazer aqui, ó, 2 vezes 9 sobre 2. O que vai acontecer? Esse 2 corta com esse 2. Então, quando eu multiplicar 2 vezes o 9 meios, vai me dar o resultado de 9. Então, 9O2. Setinha. 2 vezes 3 do CO2. Então, ó, tem que multiplicar todos, tá? Não é só onde está a fração, é tudo, porque senão fica fora de balanceamento, né? Então, aqui vai dar 2 vezes 3, 6. 6 CO2. Mais 2 vezes 4, 8. Mais 8 H2O. Então, beleza. Ó, se você observar, esses números aqui destacados em amarelo, todos eles são o dobro daqueles números que a gente balanceou lá em cima. Agora sim estão nos menores inteiros possíveis, né? Que aqui, ó, não é tudo divisível por 2, nem por 3, né? Então, a gente tem esses números para somar, ó. O 2 com o 9, que dá 11, com o 6, que dá 17, e 17 com 8, que dá 25, né? Então, 25, a nossa resposta dessa que era a letra C. Beleza? Então, tranquilinha aí, balanceamento, 2 primeiras de balanceamento, só para não zerar a atividade. Vamos lá, então, para a próxima, depois de você dar aquele like aí, se você estiver gostando. Se não estiver gostando, pode dar o dislike também, não tem problema. Então, essa aqui, ó, na reação, 3Fe sólido mais 4H2O líquido, formando Fe3O4 sólido mais 4H2 gasoso. O número de mols de hidrogênio produzidos pela reação de 4,76 mols de ferro é... E aí as alternativas, né? Então aqui, ó, vamos fazer as nossas 3 linhas, né? A minha primeira linha é sempre da equação, a minha segunda linha é uma linha de conversão, e a minha terceira linha é a linha do dado e da pergunta, né? Vamos, então, antes de colocar os dados aqui, eu tenho que saber de quem que é o dado. Então eu tenho que ler aqui, ó. Então, na reação, tem uma equação aqui. O número de mols, então, ó, eu tá perguntando, o número de mols de hidrogênio produzido. E quem é o hidrogênio nesse caso aqui? Então, hidrogênio aí é o gás hidrogênio, que é o contexto aqui, né? Então, tá falando de hidrogênio, é o gás hidrogênio que é produzido, né? Pela reação de 4,76 mol de ferro. Quem é o ferro aí? Ferro é esse aqui, ó, símbolo do metal, ferro. Todo metal, né? O símbolo dele, quando ele é falado assim, ó, como ferro, alumínio, cobre, o símbolo, a fórmula que representa é o símbolo atômico, né? O símbolo do átomo, tá? Então, quando falou aqui ferro, tá se referindo ao Fe. Fe3O4 é um óxido de ferro, né? Que na verdade é um óxido misto, aqui tem dois óxidos ali dentro, né? Mas a gente poderia chamar isso aqui de tetraóxido de triferro. Seria um nome possível para ele, tá? Então, o que interessa é o ferro sólido e o H2 gasoso, tá? E agora que a gente tem essa relação, né, de quais são os participantes de interesse, basta que eu escreva na primeira linha a proporção em mol. Então, escreva mol, escreva a palavra mol. É um passo a passo aqui para você começar a aprender esse tema.
Depois que você já tá craque, você pode pegar atalhos, criar sua própria forma de pensar. Mas, por enquanto, siga esse passo a passo. É sucesso você seguir ele. Você vai pegar isso aqui, ó, 3FE, e vai colocar a palavra mol no meio. Então, 3 mol de FE. Tá? Por que FE? Porque ele é um cara envolvido aqui. Eu dei 4,76 mol dele. Né? Isso aqui está relacionado com quanto de hidrogênio, que é o outro interessado aqui no caso. 4H2. Então eu escrevo 4, escrevo a palavra mol e escrevo a fórmula, 4 mol de H2. Né? Essa é a proporção em mol. Pulo a segunda linha porque ela é para uma eventual conversão. E aí vamos lá, eu quero saber ó, o número de mols de hidrogênio. Então o meu X está aqui. Ó. Então eu quero X mol de H2. Essa é a minha dúvida. Que está relacionado onde? Produzido pela reação de 4,76 mol de ferro. Então aqui também, ó, o ferro foi dado, 76, estava escrevendo 5. O ferro foi dado em mol. Então note que eu tenho mol e mol. Aqui para o ferro, eu tenho mol e mol para o hidrogênio. Então eu não preciso de nenhuma conversão. Essa segunda linha é desnecessária. Eu só vou usar a segunda linha se aqui embaixo não for mol. Como é mol e mol, mol e mol, tá tudo bem. Posso usar tranquilamente só essa primeira e terceira linha para fazer. Posso aqui já pegar e fazer minha multiplicação cruzada. Ó. 3 vezes x vai dar 3x, igual a, aqui, 4,76 vezes 4. Se você quiser sair fazendo, eu vou montar toda, né? A expressão aqui, depois eu vou fazer um comentário, de uma forma que dava para resolver mais facilmente essa questão aqui. Aqui, então, esse x, né, passaria para cá. Tá multiplicando, passa dividindo, né? Então, 4,76 vezes 4 dividido por 3. Se você fizer toda essa conta aí, o seu x vai ser algo em torno de 6,349, alguma coisinha. Então vai ser 6,35 mol de H2 aproximadamente, que a gente tem aqui na letra A, que é a resposta dessa questão. Agora você não precisava fazer essa conta. Conta chatinha. Se você não tivesse uma calculadora em mãos, se não tivesse podendo usar a calculadora, como é que você ia chegar no resultado? Só você olhar, ó. 3 mol gera 4 aqui, ó. 3 mol de ferro gera, nessa reação, 4 mol de H2. Então, você vê que a quantidade de H2, ela é pouca coisa maior, né, em torno aqui de 33% maior do que o ferro. Então, é um pouco acima do valor do ferro, correto? E quando você pega aqui 4,76, você esperaria que o X, então, fosse um pouco acima do 4,76. E aí você olha as opções. Tem aqui o 6,35, que é o correto. Você tem isso, que é muito maior, né? Ó, mais de 10 vezes, né? Se eu multiplicasse por 10 aqui, eu daria 47. Então isso aqui é mais de 10 vezes o valor de 4,76. Então não pode ser, isso aqui não pode ser, né? Isso aqui, ó, 12,7 é 3 vezes quase esse valor. E daqui para cá não é 3 vezes, né? Então também é um valor absurdo. Aqui são valores menores, 1,27, 3,17. E aqui, pela proporção, 3 mol vai gerar 4, vai gerar um pouco a mais. Então esse aqui também não poderia ser, esse não poderia ser. Você, por eliminação, chegaria aqui, o único valor plausível é o 6,35. Né? Tem nenhum outro aí que pudesse gerar dúvida. Mas você faz na conta e chega no resultado do mesmo jeito. Beleza? Então era isso nesse exercício. Se ficou dúvida, deixa aí nos comentários se você só assiste aqui pelo YouTube. E se você é meu aluno, me pergunta lá na aula. E se tá gostando, deixa o like. Né? Mais uma aqui, curta e grossa, sem texto preparatório. Dada a equação, 3PbCl2, cloreto de chumbo, mais Al2SO4, que é o sulfato de alumínio, aqui cloreto de chumbo 2, né? E aqui o sulfato de alumínio, formando 3 sulfatos de chumbo 2 e 2 cloretos de alumínio. Se a gente notar, né? Eu nem comentei aqui nessa outra, né? Deixa eu voltar aqui, né? Que eu esqueci de falar, né? Ela já tá balanceada, né, gente? Ó, então, eu esqueci de falar aqui, ó, mas ela já tá balanceada. Esses números indicam pra gente que ela está balanceada. Se você olhar, tá balanceada mesmo, né? Ó,
3Fe, 3Fe, 4 vezes 2, 8 oxigênios, 4 vezes 2, 8 oxigênios, aqui 4 hidrogênios, 4 oxigênios, 4 oxigênios, né? Se a gente pegar então ali, tá tudo balanceado, tá? Eu acabei esquecendo de falar, saí fazendo a conta, mas é sempre importante você olhar se tá balanceado ou não antes de começar a fazer. Aqui também, ó, se você olhar esses números aqui, ó, eles indicam que provavelmente já tá balanceado. Você pode dar aquela conferida, né? 3Pb, 3Pb, beleza. 3 vezes 2Cl daria 6Cl. 2 vezes 3Cl, 6Cl. Al2, então 2Al, 2Al, 2 vezes Al, Cl3. Tem SO4, 3, então tem 3 SO4. Ó, que eu posso pegar ou pensar o SO4 junto, né? Ó, porque o SO4 ele se repete aqui. Ele é um sulfato. Então tem 3 dele aqui e 3 aqui também. Então tá tudo balanceado, né? Então, já partindo que está tudo balanceado, eu já vou pensar aqui nas minhas 3 linhas. Primeira linha vem lá da equação, proporção em mol. Segunda linha, conversão, se necessário. Terceira linha, pergunta e dado, né? Então, vamos olhar aqui quais são as duas substâncias de interesse para esse exercício. Então, dada essa equação, eu pergunto aqui o número de mols de PbSO4, ou seja, eu quero saber o número de mol desse. Que o quê? Que serão formados a partir de 3 mols de Al2SO4,3, que é esse cara aqui, ó, Al2SO4,3. Então, esses são os dois participantes de interesse. Aqui, ó, não tem nada, é 1. Então, tem 1 mol aqui, né? 1 mol de Al2SO4,3, sulfato de alumínio, está proporcional aqui nessa equação a 3 mol. Esse mol ficou igual a minha cara. 3 mol. Esse aqui ficou um pouco melhor, mas está ruim ainda, né? De PbSO4. Então, essa é a proporção. Pula a segunda linha, eventual conversão. Quero saber o número de mol de PbSO4. Então, X mol de PbSO4. Que vai ser produzido, que vai ser formado a partir de 3 mol de AlSO2. Al2, 3 mol de Al2SO4,3, que é o sulfato de alumínio. Novamente aqui, então essas duas primeiras aqui de estequiometria, relação mol para mol, facinho também, mais casos mais simples que tem, tá tudo em mol, não preciso da segunda linha para converter, posso simplesmente multiplicar aqui, ó, 1 vezes x vai dar x, 3 vezes 3, vou escrever aqui, mas é claro que você já sabe a resposta. X é igual a 9 mol de quem? Do PbSO4. Temos aqui a letra E, a nossa resposta. Beleza? Então, facinho. As 3 e 4 aqui da atividade. Relação em mol, bem facinho, sem conversão, sem nada. Fechou? Agora, só quem acertou, curte aí, hein? Quem errou, faz o negativo aí para eu saber quantas pessoas que erraram. Questão 5 agora da atividade diz o seguinte: peças de alumínio sofrem oxidação pelo oxigênio do ar, formando uma camada de óxido de alumínio, Al2O3, em sua superfície, protegendo o metal na parte interna da peça. Então é um processo que a gente chama de passivação. Se todo o alumínio presente em um bloco de meio mol desse metal sofresse oxidação, então conta a historinha ali de que existe essa proteção natural. Mas é colocando, se, né, todo o alumínio presente em meio mol, em um bloco com meio mol desse metal sofresse oxidação, qual a massa de Al2O3 seria produzida? E aí eu dou aqui a massa molar do Al2O3 já calculada e coloco aqui, ó, a expressão, né, que representa essa reação, a equação química já balanceada. Se você olhar, 4 Als, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2 oxigênios, 2 vezes 3 oxigênios, 6 oxigênios de cada lado. Então já está balanceada. Beleza? E aí, peço para você marcar aqui uma massa. Correto? Então vamos lá. Primeira linha é a proporção em mol. Segunda linha, uma eventual conversão. Terceira linha, dado do problema e a pergunta do problema. Então vamos lá. Primeiro, quais são as substâncias envolvidas? Dica quente, começa da pergunta, né? Então aqui, ó, qual a massa de Al2O3? Que a gente observa aqui pela resposta, essa massa é em gramas.
Então, a L2O3 é um dos meus participantes de interesse, né? Essa massa vai ser em que contexto? Ela vai ser obtida a partir de quem? A partir de meio mol desse metal, aí língua portuguesa. Que metal a gente está falando, né? Aí, pensando só na língua portuguesa, né? Lá, né? Aqui, ó, peças de alumínio, né, sofrem, né? Protegendo o metal da parte interna. Então, qual que será que é o metal? É óbvio que o metal é alumínio, né? Então, lógico, você deveria ter uma noção de que alumínio é metal, né? Latinha de alumínio, né? E também saber que o O2 é o gás oxigênio e não metal, né? Mas só pela língua portuguesa aqui interpretando, você deveria saber que alumínio é Al, beleza? Então, são esses dois aqui que estão na jogada. Só me interessa o alumínio e o óxido de alumínio. O que diz aqui a proporção em mol? Diz que 4 mol de Al vai produzir 2 mol de Al2O3. Então note que essa primeira linha, seguindo essa técnica aqui, é sempre você pegar a palavra mol e inserir aqui, ó, entre o número e a fórmula. Você insere mol entre o número e a fórmula, porque todos esses números do balanceamento podem ser lidos como mol. Então é 4 mol de alumínio que reage com 3 mol de O2 para formar 2 mol do óxido de alumínio. Então esses números aí são todos lidos em mol, tá? É uma das possibilidades e a mais recomendada, né? Eu poderia ler 4 átomos de alumínio com 3 moléculas de O2 formando 2 fórmulas aí de Al2O3? Poderia, mas dificilmente ia acontecer nessa quantidade, por isso a leitura em mol é mais adequada, né? Então, beleza, tem a minha proporção em mol. Agora eu vou para a pergunta. A pergunta é qual a massa de Al2, que eu sei que é em gramas. Então aqui o meu X é relacionado a esse cara. Então X gramas de Al2O3, é isso que eu quero saber. Eu vou obter a partir de quem? A partir de meio mol desse metal, do alumínio. Então aqui, ó, meio mol de alumínio. Agora, note que desse lado ainda continua sem necessidade de conversão, é mol e mol. Então aqui, tranquilo. Porém, desse lado, é grama e mol. Então não dá. Não dá para eu sair fazendo a conta do jeito que está aqui. Eu tenho que converter mol para grama, tá? Que é o que eu recomendo, né? Você pode fazer de grama para mol, pode achar o valor em mol, depois achar grama, pode. Vários caminhos, tá? Estamos seguindo aqui um padrão de resolução, que é o padrão das 3 linhas. Nessa segunda linha, então, são conversões quando necessário. A linha de baixo aqui não precisa, a primeira, né, parte aqui do alumínio precisa de conversão. Então eu vou só repetir a parte de cima. Então 4 mol de alumínio estaria proporcional, agora aqui tem que ter uma conversão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dado aqui, ó, massa molar. Observe que ele é 102 gramas por mol. Eu quero converter de mol para massa. Então eu vou pegar esta informação aqui, ó, 102 gramas, e vou substituir aqui onde está a palavra mol. Então o mol, eu vou sumir com ele, e no lugar dele eu vou deixar 102 gramas. E o restante? O restante continua lá. São 2 mol, então é 2 vezes esse valor. De quem? Da mesma substância, Al2O3. Então a conversão é só isso, você troca a palavra mol pela massa, se é uma conversão de mol para massa, pela massa molar, né? Se ela não tiver calculada, você tem que calcular, né? Então aí acabou a química. Agora, com a primeira atividade aqui, primeira questão com conversão, vamos fazer a conta a partir da nossa segunda e terceira linha, multiplica cruzado. Aqui você poderia, né, partir já de algumas simplificações, por exemplo, 4 para 2 é a mesma coisa que 2 para 1, você poderia já simplificar, tá? Aqui eu não vou simplificar ainda não, vamos colocar aqui, ó, 4 vezes x, né, multipliquei aqui cruzado, 4x, igual a isso aqui vezes aquilo ali. Então, meio vezes 2 vezes 102, beleza? Então aí, né, a partir, quando a gente chegou na segunda e terceira linha, acabou química, é só matemática, faz daquilo do jeito que você achar melhor. Vou manter tudo isso aqui ainda do jeito que está, dividido por 4 aqui. Aí você poderia, né, jogar tudo isso aí na calculadora, sair fazendo, né? Aqui eu poderia simplificar, por exemplo, colocar aqui por 1, aqui por 2, né? Então dividir por 2 aqui, querer 1 sobre 2.
Poderia ainda fazer, por exemplo, aqui eu posso pegar e colocar aqui dividido por 2 daria 1, aqui dividido por 2 daria 51, e fazer a conta no final, né? Que seria 0,5 vezes 51. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, né? Então seria 51 dividido por 2. 50 dividido por 2 daria 25. 1 dividido por 2 daria meio. Então é 25 mais meio, que vai dar 25,5 gramas do meu Al2O3. Beleza? E isso nos dá aqui a letra D de Dalton como resposta correta. Beleza? Então, essa aqui, qual era essa questão? Já perdi a conta. Questão 5, letra D. Deixa eu ver se eu marquei as outras também. Letra E, letra A, marquei tudo ali, né? Beleza. Então aqui, questão 5, letra D de Dalton, resolvida aqui pra gente, ok? Vamos para a questão 6 depois que você deixar aquele like. Eu sei que você vai deixar. Vamos lá, então. Questão 6. Modificada, né? São questões de vestibulares aí que algumas eu modifiquei, outras não. O clorato de potássio, KClO3, pode ser utilizado para a produção de oxigênio no laboratório. Quando aquecido na presença de um catalisador, o clorato se decompõe, produzindo, além do gás desejado, cloreto de potássio, KCl. O volume de oxigênio medido na CNTP produzido quando 1 mol do clorato é consumido é de... Então vamos lá, eu já dei a fórmula do clorato de potássio, que é essa aqui, né? E aí eu pergunto, né, o volume de oxigênio quando 1 mol do clorato é consumido. Aqui não está clorato de potássio, professor, mas só tem um clorato aqui. O outro é cloreto. Não confunda cloreto com clorato. São duas fórmulas diferentes. Então aqui, ó, clorato de potássio é essa fórmula aqui. Então, um participante de interesse é esse cara aqui, clorato de potássio. Beleza? Aí, o outro interesse, participante de interesse, é o oxigênio. Né? Então, o volume de oxigênio, quando a gente fala oxigênio aqui, a gente está querendo falar gás oxigênio, porque o oxigênio está aparecendo aqui na nossa equação química. Beleza? Só que aqui tem um detalhe importantíssimo nessa questão, que eu deixei algo ali para dar uma dica, né? Quero ver, coloca nos comentários aqui agora, se você está assistindo, se você percebeu nessa questão 6 qual é o detalhe. Vou até tomar uma água aqui, enquanto você escreve ali o que você nota nessa questão aqui, que é necessário para a gente dar sequência. Comentou? Vou olhar lá depois, hein? Se você comentou que não está balanceada, parabéns. Essa equação não está balanceada. Eu deixei já aqui nesse espacinho, semelhante lá para questão 1 e 2, que era para balancear, eu deixei a mesma dica aqui, né? Então, embora eu comecei aqui já, né, destacando ali quem eram os participantes de interesse, primeira coisa que você tem que fazer quando pega um problema de estequiometria é ver a equação onde ela está, ou escrever a equação se ela não estiver escrita. Segunda coisa que você tem que fazer é verificar se ela está balanceada, para só então você começar a se preocupar com a regra de 3. Temos a equação, ela não está balanceada. Então nós temos que balancear. Vamos novamente usar a nossa lógica aqui do macho. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, potássio é metal, cloro é um ametal, e o oxigênio, que são só os três que tem aqui, né? KCl e O. Então, eu tenho um metal, que é o potássio, eu tenho um ametal, que é o cloro, aqui eu não tenho, e tenho o oxigênio, né? Então, vou seguir essa sequência aí. Se você olhar o metal, ele tá certo. K tá certo. Tem um de cada lado. Então, ok, não precisa fazer nada com o K. Se você olhar o CL também tá certo. Porque ele tem um desse lado e um desse lado. Então tá tudo certo. Não, porque o oxigênio tá errado. Aqui tem 3 e aqui tem 2. Então tá errado. O K, do jeito que está colocado aqui a equação, tá correto. O Cl também. Então, pulei o K, pulei o Cl, que eles em tese estariam corretos. Vou pro oxigênio e eu vejo que tá errado. Então eu tenho que corrigir a partir do oxigênio.
Tenho 3 desse lado e 2 desse. Como é que eu resolvo? Eu pego esse 3 aqui, multiplico na frente da fórmula que tem o 2, pego esse 2 aqui e multiplico na frente da fórmula daquele que tem o 3. Porque eu faço 2 vezes 3, 6 oxigênios, 3 vezes 2, 6 oxigênios. Acertei o oxigênio. Então agora o oxigênio está certo. Porém, o K e o Cl que estavam certos, agora estão errados. Eu tenho 2 Ks e 2 Cls. Então vamos lá, vamos voltar lá para o metal. K. 2 Ks, eu coloco 2 aqui e, logicamente, a essa altura você já percebeu que isso já resolve o Cl também, porque é 2 Cls. Então, 2 Cls aqui também. Se eu notar o KCl, tá aqui, né? Então ele se repete ali. O número que tiver aqui é o mesmo número que tem que estar lá. Beleza? Então, balanceamos. Tinha que ser balanceado isso aqui. Podia ser assim, né? 2, 2, 3. Ou se você quisesse usar, né, 1, 1 e meio aqui, também dá. É possível, tá? Você pode balancear, né? 1 e meio aqui no caso, né? Não é meio, 1 e meio, tá? É possível você ter também isso aí, tá? Mas recomendo sempre que possível usar os menores inteiros possíveis, fica mais fácil de perceber, ok? Vamos lá então, tá balanceado. Agora, 3 linhas é a nossa lógica de resolução, então nós vamos utilizar as 3 linhas. Já identifiquei aqui quais são os participantes de interesse, né? Porque eu quero um volume de oxigênio quando 1 mol do clorato é consumido. Mas aqui na proporção estequiométrica são 2 mol do clorato de potássio que produz 3 mol de O2. Beleza? Ó, tá dando 1 mol de clorato. Então aqui eu vou escrever 1 mol do KClO3, que vai produzir o quê? Um volume de oxigênio. Esse volume, se você olhar a resposta, é em litros. Então eu quero saber quantos, né, X litros de O2. Como é que eu faço então agora para resolver essa questão? Primeiro eu olho se tem que converter alguma coisa. Mol e mol, não preciso converter. Agora litro e mol, sim, eu preciso de uma conversão. Quando entra litro, tem que ser fornecido para você, ou diretamente ou indiretamente, uma forma de você encontrar o volume molar. O que é o volume molar? É o volume que 1 mol de gás ocupa em determinadas condições de temperatura e pressão. Na CNTP ainda é usado bastante esse valor aqui, por isso que eu coloquei ele na questão, deixei, né, o original da questão, que é 22,4 litros para cada mol. Então 1 mol de qualquer gás tem 22,4 litros. E como é que eu sei quem é o gás, professor? Bom, tem algumas formas de saber, principalmente olhando para esta informação aqui quando ela existe, né? Então, se tá aqui, ó, S entre parênteses, quer dizer que é sólido. S entre parênteses, sólido. G entre parênteses, gasoso. Né? Se não tivesse esse dado aqui, teria que buscar outros conhecimentos aí para você poder responder, tá? Então aqui, tendo identificado quem é o gás, é ele que você vai usar. E já tinha uma dica aqui também, né? Ó, qual o volume de oxigênio? Então, falou em volume, aqui no contexto da estequiometria, em geral, você vai estar falando de um gás e vai precisar desse dado aqui, tá? Vamos lá, então, fazer a conversão aqui de mol para volume. Como é que eu faço? De maneira semelhante lá a que eu fiz de mol para massa, né? Então, ó, mol, você já tem aqui, ó, mol, né? Você vai trocar a palavra mol pelo correspondente aqui, ó, que é 22,4 litros. Então, você vai trocar a palavra mol e no lugar dela vai escrever 22,4 litros. Vou deixar o restante igual aqui, ó. 3, vou dar o espaço da palavra mol e vou escrever O2. Onde está mol, eu vou escrever 22,4. Só que aí o que acontece? 22,4 litros. Esse 3 está multiplicando o mol, são 3 vezes o mol. Então, tem que pensar que é 3 vezes, senão vai virar 322,4. Né? Então, beleza, ó, fiz a conversão. É isso que é fazer a conversão. Né? Então, aqui, ó, 3 vezes 22,4, que são 3 mol, está relacionado a quanto? Aqui não precisa converter, só repete. Ó. É 2 mol de KClO3 formaria, né, 3 mol de O2, que em volume seria 3 vezes 22,4. Se você quiser fazer a conta, pode fazer a conta aí, né? Eu não vou fazer a conta agora, eu vou pegar aqui, ó, e vou
montar essa equaçãozinha para nós agora, porque acabou a química, agora é só matemática. 2 vezes x, 2x, igual a 1 vezes aquilo ali, vai ser aquilo ali. Eu vou colocar 3 vezes 22,4. Vou isolar esse x aqui, x é igual, vou deixar isso aqui do jeito que está aqui, ó, 3 vezes 22,4. E esse 2 que estava multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo por 2. Beleza? Eu vou fazer aqui agora ó, uma simplificaçãozinha aqui. Ó. Se eu dividir isso aqui por 2, dá 1. Se eu dividir isso aqui por 2, dá 11,2, certo? 11,2. Então, eu faria essa conta aqui agora, ó, 3 vezes 11,2. Para mim é mais fácil, né? Porque, por exemplo, eu sei que 3 vezes 2 dá 6, eu sei que 3 vezes 1 dá 3, eu sei que 3 vezes 1 dá 3. 33,6. O quê? Litros de O2. E você já deve ter percebido que está aqui na letra E. 33,6 litros de O2. Beleza? Então, questão 6 aqui tá quase acabando. Eu acho que eu tô indo rápido nesse vídeo. Não, que hora que é agora? Eita, já tem 41 minutos de vídeo. Vamos lá. Ó, agora vai ser menos de uma hora, hein? Menos de uma hora. Questão 7 aqui. Gás hidrogênio, H2, reage com óxido férrico, Fe2O3, a uma temperatura elevada para formar vapor d'água e ferro. Para produzir 280 gramas de ferro, em presença suficiente de hidrogênio, a massa de óxido férrico necessária será, então aí dá as massas molares já, né, do ferro e do óxido férrico. Tem uma equação, e se você notar, essa equação já está balanceada, esses números aqui indicam isso, mas você pode fazer a contagem aí. Vamos lá, então, para identificar quem são os nossos participantes de interesse. Vamos achar a pergunta, né? Ó. Para produzir 280 gramas de ferro em presença de oxigênio suficiente, a massa de óxido férrico, tá aqui, ó, a pergunta está aqui. Ó. A massa de óxido férrico será essa massa dada em gramas, pelo que a alternativa diz para gente. Então, o óxido férrico é esse cara aqui, ó. Estava informado lá no enunciado, né? Essa massa tá. Para que eu quero essa massa? Para produzir 280 gramas de ferro. Então, o meu outro participante de interesse é o ferro. Tá aqui, ó. Então, eu quero produzir ferro. Bora lá, então, para a nossa primeira linha, que é a proporção em mol. Pego aqui o meu participante de interesse, pego o número que está lá, escrevo mol na frente, repito a fórmula. 1 mol de Fe2O3 está para 2 mol de Fe. Beleza? Segunda linha, conversão se necessário. Terceira linha, pergunta a massa de óxido férrico. Então tá aqui, ó. X gramas de Fe2O3. Que eu preciso para produzir 280 gramas de ferro. Então aqui eu quero produzir 280 gramas de ferro. Agora, observe que eu tenho grama e mol de um lado, eu tenho grama e mol do outro lado. Então, o que eu tenho que fazer? Conversão nos dois casos. E aí, fui camarada aqui nessa atividade, né? Já dei as massas molares do ferro e do óxido férrico prontinhas, né? Do ferro é só a massa do próprio elemento, né? Como é que eu faço, então? Onde está a palavra mol aqui, eu substituo por 56 gramas. Errou! Note que aqui, ó, 56 gramas por mol. Aqui também, ó, 56 gramas por mol. E aí, quantos mol tem? 1. Beleza, 1 vezes 56. E repete a fórmula. 56 é para o Fe2O3, né? Por isso que é importante colocar aqui, ó, as unidades. Porque o que você poderia fazer aqui, talvez? Inverter. Ao invés de colocar os 56 aqui... eu tô colocando... Essa aqui é aquela falha, né? Eu tô colocando 56 no lugar errado, né? É isso aí que eu tava falando, né? Se você fizer isso, aqui que o professor tava fazendo, você vai errar, né? Vamos lá, ó. Aqui é o Fe2O3. Fe2 não é 56, né? Aqui é só o Fe. Então é isso que você tem que colocar aqui, ó. Mesmo colocando, você pode errar. Imagina se você não colocasse o Fe2O3. Ia ser mais difícil de você perceber o erro, né? Depois que eu tô fazendo aqui, que eu vi o 56, eu falei, opa, 56 não é ali, né? Então por que é importante você colocar a fórmula? Para que você não cometa esse erro, né? Ó, então 160 é que é do Fe2O3. Então aqui 1 mol tem 160 gramas, né? Então 1 mol tem 160 gramas, beleza? Do Fe2O3. O 56 é do outro lado, né?
Então aqui, ó, esse mol, aí sim, esse mol do ferro equivale a 56 gramas. Então você coloca aqui, ó, 56 gramas por mol de ferro. Então agora sim a gente tem aqui 2 vezes 56 do ferro. Deixa eu só colocar aqui na cor vermelha para ficar igual. Então aqui, ó, a conversão com a atenção que tem que ter, né? Fe2O3, 160 gramas, Fe2O3. Ferro, 56, ok, ferro. Confere, coloca ali para você poder perceber. E, por exemplo, se eu tivesse feito aqui, provavelmente não ia ter a resposta, né? E aí, por que não deu a resposta? O que eu fiz errado? Ao revisar a questão, você ia perceber que estaria trocado aqui as informações, né? Por isso é importante colocar as fórmulas junto aqui, tá? Sempre a unidade é o Q do Fe2O3 e a fórmula, né? Então, unidade e fórmula, beleza? Porque aí você consegue perceber o erro com facilidade. Acabou a química, só matemática. Então, agora, multiplica cruzado. X vezes aquilo lá vai ser aquilo lá, que é 2 vezes 56, vezes X. Professor, eu posso fazer a conta aqui já 2 vezes 56? Pode, fica à vontade. E aqui vai ser 1 vezes 160, é 160, né? Vezes 280. Então aqui vai ficar 160 vezes 280. Professor, pode fazer a conta? Pode. Pode fazer. Eu não vou fazer, né? Eu gosto sempre de fazer assim, ó. Eu vou montar tudo aqui. Então aqui, ó. Esse 2 vezes 56 eu vou ter que passar para lá. Eu quero isolar o X. Então eu vou deixar o 160 vezes 280 aqui paradinho e vou passar para cá 2 vezes 56. Beleza? Então vamos lá. Como que eu resolveria isso aqui agora? Eu vou tentar simplificar. Eu vejo que tem coisas aí que dá para simplificar, né? Por exemplo, se eu dividir esse 2 por 2, isso aqui vai me dar 1. E eu vou dividir esse 160 por 2, que eu sei que dá 80. Então simplifiquei aqui, ó. 160 por 2 dá 80. Beleza? Então primeira coisa. Outra informação que me parece interessante aqui, quando eu vi esse 280 e esse 56, eu fiquei, opa, peraí. Metade de 56 é 28. Concordo? 28 mais 28 dá 56. Então, ó, esse número e esse número são divisíveis por 28, tá? Se eu dividir aqui embaixo por 28, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 10, né? Por que eu dividi por 28? Porque é mais lógico, porque eu poderia dividir por 56, né? De repente, né? Porque aqui, ó, eu tenho que dividir de novo, né? Aqui, ó, se eu dividir por 2 dá 1, e se eu dividir por 2 aqui dá 5. Então, nessas simplificações que eu fiz aqui, a minha conta é simplesmente 80 vezes 5. Eu sei que 8 vezes 5 dá 40, só que tem um zero a mais. Então, a minha resposta é 400. 400 o quê? Gramas de Fe2O3. E aí a gente tem uma resposta aqui, 400, na letra B, né? De bola de bilhar, modelo atômico de Dalton, né? Então, 400 gramas de Fe2O3, seguindo aqui esse passo a passo das 3 linhas e fazendo as simplificações aí. Nada impede que você pegue e saia multiplicando aí, fica à vontade, do jeito que você achar melhor a parte matemática, beleza? Mas, então, diga aí, tá curtindo? Então diga com o cliquezinho aí no gostei, beleza? Agora a gente vai aqui para a última questão, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, só que foi modificado, fiz umas modificaçõezinhas aí. Um vazamento de gás de cozinha pode provocar sérios acidentes. O gás de cozinha, quando presente no ar em concentração adequada, pode ter sua combustão provocada por uma simples faísca proveniente de um interruptor de luz ou de um motor de geladeira. Essas explosões são, muitas vezes, divulgadas erroneamente como explosões do botijão de gás. A reação de combustão completa de um dos componentes do gás de cozinha é apresentada a seguir. Então tem aqui uma fórmula, C3H8 gasoso mais 5O2 gasoso, formando 3CO2 gasoso mais 4H2O vapor. Né? A partir da equação acima, qual a massa de oxigênio
necessária para produzir a combustão completa de 224 litros de propano, que é o C3H8. Os componentes do gás de cozinha, a maior parte que tem ali no botijão é de butano, tá? Só que também tem esse gás aqui, propano. Então, o nosso gás de cozinha, GLP, gás liquefeito de petróleo, é uma mistura dos gases butano e propano, sendo que o butano está em maior quantidade do que o propano, tá? Mas então, por isso colocou aqui, né, ó, um dos gases, né, aqui, ó, um dos componentes do gás de cozinha. Então, é nessa expressão, nessa equação química que está representada aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, tá balanceada a equação? Se você olhar, embora não esteja escrito 1 aqui, né, a gente entende que é 1, 3 carbonos, 8 hidrogênios aqui, 4 vezes 2, 8. Se você olhar o oxigênio, vai ter 10 de um lado, 10 do outro, tá tudo balanceado, bonitinho. Então já tá balanceado, então eu tenho minha equação, ela tá balanceada, posso passar para o terceiro passo, que é montar a regra de 3. Para isso, você tem que identificar os dois participantes de interesse. Foca na pergunta, foca na pergunta. Qual a massa de oxigênio? Então a pergunta é qual a massa de oxigênio. Quem é o oxigênio? É o O2 gasoso. Beleza? Então, massa de oxigênio e a resposta me diz que essa massa é em gramas. Né? Qual a massa de oxigênio? O quê? Necessária para produzir a combustão completa de 224 litros de propano. Então, fazer esta reação aqui e gastar totalmente 224 litros do propano. Então, eu tenho aqui um volume do gás propano, que é esse cara aqui. Tá? Na CNTP. Por que CNTP? Porque o volume molar é usado aqui, o 22,4 litros por mol. Facilita a nossa vida. Tá? Então, vamos lá. 3 linhas. Primeira linha. Proporção em mol. Eu tenho aqui que 1 mol do meu propano, que é o C3H8, vai precisar de 5 mol do meu O2. O2, certo? Segunda linha, eventuais conversões, pula. Terceira linha, pergunta e dado. Qual a massa de oxigênio? Então, o oxigênio está aqui, então eu quero X gramas de O2. Necessária para produzir a combustão de 224 litros de propano. Então, qual a massa vai estar relacionada a 224 litros do meu C3H8, que é o propano. Beleza? Então agora, primeira linha, proporção em mol. Segunda linha, pula. Terceira linha, problema, né? Pergunta, dado para responder a pergunta. Ok, agora litro e mol. Tenho que converter. Vai estar aqui, ó, mol e litro. Onde está mol, eu substituo por 22,4 litros. Então aqui 22,4 litros é a palavra mol, tá? Converti 1 mol, 1 vezes 22,4. A fórmula não muda, permanece a mesma, C3H8. Pronto. Conversão de mol para litro, é só isso. É você pegar essa informação aqui e colocar 1 mol, 22,4 litros. 2 mol, 2 vezes isso. 3 mol, 3 vezes isso, né? Beleza? Porque aqui é para cada mol. Agora aqui, grama para mol, massa molar. Cadê a massa molar? Não foi dada. E agora? Você tem que calcular, né? E que eu dei a massa atômica, que é dada em U, unidade de massa atômica. O que eu faço, então, para calcular a massa molar do O2? Eu pego o O, que vale 16, e multiplico por 2. Ou eu somo 16 mais 16. Então, isso aqui me dá 32, certo? Somei as massas dos dois oxigênios. Se eu quero usar na estequiometria, eu tenho que usar massa molar. Basta que você escreva grama e fale que isso aqui corresponde a 1 mol. Acabou. É o mesmo valor numérico da massa em U, só que dado em grama por mol. Porque não é a massa de uma molécula de O2, é de 1 mol de moléculas de O2. Então eu venho aqui simplesmente agora com esse dado que eu tenho, 32 gramas, e isso aqui equivale a 1 mol de O2. Então 32 gramas de O2 equivale a 1 mol de O2. Mas eu não tenho 1 mol de O2, eu tenho 5. Então multiplica 5 vezes 32. Beleza? Então acabou aí a química. Agora só temos matemática
e aí você pode resolver da maneira que você achar mais interessante. 22,4 vezes x, 22,4x, igual a 5 vezes 32 vezes 224, que está aqui, né? Então, 224 vezes o que está lá. Vou deixar esse x aqui, vou pegar e passar este 224 para o outro lado, tá multiplicando, passa aqui, dividindo, então 22,4. Aqui a gente já tem uma possibilidade aí, né, clara de... Isso, várias formas de fazer, né? Vou até mostrar depois uma outra forma que eu faria aqui, tá? Dividir, simplificar por 22,4, né? Se eu simplificar aqui por 22,4 dá 1, se eu simplificar aqui por 22,4 dá 10, né? 224 dividido por 22,4 dá 10, né? E aí eu tenho 5 vezes 10 vezes 32, né? Então, como é que você poderia fazer? Diversas formas aqui. Eu faria aqui, ó, 5 vezes 10, 50, né? E aí eu faria só essa continha aqui, ó, 50 vezes 32. Ou eu poderia fazer 5 vezes 32 e acrescentar o zero, né? Mas é como eu gosto de fazer desse jeito aqui, ó. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Com 1 que foi porque era 10, né? 1.600, né? Então aqui vai dar 1.600 gramas de quem? De O2, né? O que eu falei que dava pra fazer aqui, ó? Dava pra pensar. Que eu gosto bastante de fazer isso também. Se você notar, aqui é 22,4, aqui é 224. Daqui para cá foi vezes 10. Então você não precisava montar toda essa regra de 10. Bastava você fazer isso aqui vezes 10. Ó. Então você poderia fazer aqui, ó, 5 vezes 32, que daria 160, 5 vezes 32, vezes 10, 1.600. Você já marcaria aqui letra D, né? E observe que, ó, tem um 160 aqui para te confundir, ó. Se você fizesse aqui só 5 vezes 32, você já ia achar 160, achar que estava certo. Não, né? 1.600, porque daqui para cá 10 vezes, então daqui para cá também tem que ter 10 vezes. Fechou? Então essa aqui era a última questão do exercício, letra D, de Dalton, né? E aí a gente termina essa listinha, que foi uma atividade avaliativa que vai ficar aí disponível para todo mundo, né? Tô corrigindo para os meus alunos, mas quem quiser ver, fica à vontade aí para assistir, beleza? Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, se você não tem acesso a mim, ou me procura aí nas nossas aulas. Porque agora é hora de dizer tchau. Vai ficar sugestão aqui de vídeo, ou playlist, ou sei lá o que. Se você quiser, assiste. Se não, tchau, até a próxima.